futuro não pode ser previsto, mas futuros alternativos podem e devem ser projetados. Qualquer ideia sobre o futuro pode parecer ridícula, porque as novas tecnologias permitem novos comportamentos e valores, desafiando velhas crenças e valores que são baseados em tecnologias anteriores. A mudança tecnológica é a base da mudança social e ambiental. Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres biônicos desse mundão sem fronteira. Aqui quem vos fala é a Debbie e A Cláudia Medeiros. nós somos produtoras do conteúdo científico do canal Mais Que Raios e no episódio de hoje a gente quer expandir a imaginação de vocês para falarmos sobre o futuro. Não é mesmo, Cláudia? Exato, Space Futures. Debbie, o que temos para o futuro? Você está preparada? Inclusive, isso é um assunto bem falado atualmente, né? Sobre o futuro. Inclusive, a gente tem cada vez mais pessoas mais ansiosas para o futuro, mas eu queria deixar claro que hoje a gente não veio deixar ninguém ansioso, pelo menos não é a nossa intenção deixar ninguém ansioso. É para falar sobre o que nós pretendemos fazer com o futuro. Como é que a gente vê o futuro e o que a gente pode fazer hoje para construir esse futuro. E especialmente o futuro da ciência e tecnologia espacial, que é o nosso tema de foco de hoje. Exato, e a gente começou com umas frases bem interessantes que o pessoal deve estar pensando de onde a gente tirou aquelas frases, se viramos poetisas agora, fazendo frases assim sobre o futuro, mas não, tudo isso faz parte de uma lei estabelecida por Dator. Nós não sabemos exatamente qual é a forma correta de pronunciar, mas é Dator's Law of the Future. E a Debbie preparou uns posts pra gente, inclusive colocando lá no Instagram, que vocês devem ter acompanhado. Então a gente começou lendo essas frases para podermos comentar um pouquinho sobre elas aqui. Exatamente. Ele é um professor emérito de uma universidade no Havaí, e ele trabalhou muito sobre teorias e previsões sobre o futuro. E quando eu falo previsões do futuro, não é nada relacionado à Márcia Sensitiva, tá, gente? Inclusive, ela não é a nossa convidada de hoje. Mas é falando sobre o futuro de uma forma séria mesmo, científica, tecnológica, e para estimular também a nossa criatividade. Quando, em uma das coisas que esse professor também ele falava muito, que o futuro, a tecnologia, ela evolui de acordo com a nossa imaginação. Então, primeiro, nós imaginamos o que é o futuro, o que pode ser o futuro, como é que deve ser o futuro, e a partir dessas imaginações, a gente começa a direcionar os nossos estudos, as nossas pesquisas na área acadêmica, a tecnologia, até de fato que aquele futuro que a gente imaginou anos atrás, séculos atrás, se torne realidade. E é claro que esse futuro ele tem vertentes, porque quando a gente vai descobrindo coisas novas, a gente também vê possibilidades novas, que antes disso a gente não imaginava. Então, a própria descoberta da tecnologia é a mesma coisa que ele falou, né, em uma das leis dele, que nós moldamos nossas ferramentas e, posteriormente, as nossas ferramentas nos moldam. É por isso que uma das imagens que a gente vai mostrar hoje é essa aí, ó, né, que está para vocês. Quem estiver assistindo no YouTube pode verificar, mas quem não estiver pode procurar na internet, que é o desenho é uma mão desenhando a outra mão, né? Quem começou primeiro? Essa mão que está desenhando ou a outra mão que está desenhando? Então, este desenho é um desenho bem famoso, né? Que ficou imortalizado aí e que tem muito a ver com isso que a Debbie acabou de colocar aqui pra gente, né? Que é sobre como o futuro ele pode ser desenhado ao mesmo tempo que ele desenha a sua própria existência. Então, além do futuro ele próprio se desenhar, a gente vai desenhando o futuro, as novas coisas do futuro vão desenhando a gente. É quase como se fosse um ciclo sem fim. E uma das coisas também que eu acho interessante, que ele pontuou também, é que a falta de criatividade pode afetar diretamente o avanço da ciência e da tecnologia. E por que isso?
Hoje a gente está no mundo, uma sociedade imediatista, que a gente tem que fazer tudo para ontem, e essa pressa, essa rapidez, essa agilidade que não é natural, ela acaba pulando alguns processos naturais do ser humano. Vamos lembrar lá atrás por que a gente começou a ter hoje profissões de engenheiros, de pesquisadores, cientistas, porque o ser humano ele tinha, na verdade, duas dúvidas, né, que mantinham ele seguindo e fazendo as suas pesquisas. De onde nós viemos e para onde nós vamos? Essas foram as duas perguntas que trouxeram a gente até aqui e fizeram com que a gente descobrisse tanta coisa sobre tecnologia e ciência e, de modo geral, da natureza, não só na parte espacial, mas também na medicina, na biologia, enfim, diferentes áreas do conhecimento. E quando a gente esquece um pouco dessas perguntas que nos movem, isso pode afetar também a nossa tecnologia e o avanço da ciência, porque a gente se desconecta das dúvidas que fazem parte do que é um cientista. Eu lembro que quando eu estava querendo ser cientista, pesquisadora, você vê aqueles postzinhos, né, da revista Capricho. Para ser um cientista, o pré-requisito é que você seja curioso. Então, por quê? Porque um cientista ele precisa ser curioso, ele precisa ter essa coisa que move ele para que desperte ele a vontade de descobrir coisas novas, investigar, pesquisar e, enfim, provar aquilo que ele achou, que ele encontrou de diversas formas até convencer as pessoas. Eu acho que uma parte dessa criatividade, dessa inspiração, ela vem do estímulo que nós recebemos pelas artes. Então, para mim, a observação do meio, você ter espaço e tempo para escutar uma música, para apreciar o universo em torno da gente, observar o céu, observar as estrelas, observar qualquer coisa por um instante, olhar as coisas de uma perspectiva não só automática de soluções imediatas de problemas, mas mais reflexivas, faz com que a nossa mente extrapole para um nível de consciência e nisso leve a gente a querer ser mais investigativo, querer entender um pouquinho mais sobre o que a gente está observando. Né? Como você leu para a gente na primeira lei de Dators, ele fala que o futuro não pode ser predito, mas futuros alternativos podem e devem ser previstos. Mas como a gente vai poder imaginar o futuro se a gente não tiver criatividade para imaginar esse futuro? E para mim, você imaginar, a gente não tem, o futuro ainda não foi construído, então não tem como a gente predizer como ele vai ser, mas a gente pode criar várias alternativas de formas como a gente quer conduzir o nosso futuro. E então a gente vai em busca desse futuro. Óbvio que, como você disse lá no início, isso vai sofrendo uma transformação com o tempo, mas as inspirações elas precisam existir para que a gente encontre possibilidades, né? Novas ideias, novas possibilidades. Com certeza, como você disse, a observação da natureza foi algo que inspirou a ciência, né? Então, tem até aquela historinha da maçã na cabeça do Newton, os astrônomos que observavam o céu e tentavam entender se todos aqueles pontinhos brilhantes estavam organizados, se eles seguiam algum mecanismo. E aí a gente foi evoluindo no conhecimento. A evolução, o futuro, ele precisa começar na nossa observação. Né? E eu sei que esse papo está meio filosófico, mas é exatamente essa a intenção, da gente parar um pouquinho de ver só as coisas práticas e dar um pouquinho de atenção a outras coisas para a gente ver o que a gente pode fazer hoje para construir um futuro melhor, já que as notícias, as evidências mostram que nós estamos caminhando para um futuro meio preocupante. E um pouquinho diferente de notícias alarmistas, a gente quer que nós todos juntos construímos um futuro melhor para todo mundo. E todo mundo tem espaço, e porque tem muito trabalho para ser feito. Vou dar um exemplo que eu acho que é da vida de todo mundo, né? Todo mundo tinha uma frase que até muita gente acho que fez camiseta e agora vai ter que rever as camisetas, né? Que é foguete não dá ré. Você já ouviu essa frase em algum lugar, mas eu acho que a maioria da nossa audiência já deve ter escutado isso e também já sabe que foguete dá ré agora, né? Então a gente viu o foguete, dá ré, estaciona e depois ainda sai de novo, né? Então eu acho que
um dia alguém olhou para isso e imaginou e falou assim, não, pode ser que dê, entendeu? Então essa pessoa, ela tirou e saiu da caixinha, né? E ela imaginou, então, como seria se ele desse ré? E aí ela foi, no caso, a empresa, né, do Elon Musk, trabalhou em soluções alternativas, não deve ser a dele a única, porque uma das coisas que acontece quando a gente tem uma tecnologia disruptiva, como foi, por exemplo, os foguetes da SpaceX, né, essa inovação de dar ré, a gente também vê Uber, por exemplo, que é uma coisa mais simples do dia a dia, né, o iFood, ou essas tecnologias que hoje a gente tem, o próprio celular, elas começam como um projeto, uma aspiração de um futuro diferente, com uma alternativa para uma solução de um problema, e aí elas passam ali por uma fase meio nebulosa, onde ninguém sabe o que vai acontecer, se vai dar certo, né? Mas a partir do momento que ela se prova valiosa cientificamente, né, ou até mesmo comercialmente, então ela se torna então uma tecnologia, alguma descoberta disruptiva, e ela muda então todo um conceito em torno dela. Foguete não dá ré. Hoje a gente já não pensa mais assim. Hoje eu tenho certeza que qualquer empresa que quer construir um foguete, ela já pensa como eu vou fazer para o meu foguete pousar de volta. Isso mudou um conceito, uma concepção de mercado, inclusive, e foi uma coisa que abriu uma oportunidade de mercado. Quando a gente fala de tecnologias disruptivas, ou até tecnologias ou do próprio futuro espacial, eu acredito que tem que começar a pensar um pouquinho nisso. Então, a gente é inspirado pela arte a desafiar alguns conceitos que são ditos como um problema hoje, mas que podem ter uma solução amanhã, e aí buscar essa alternativa e arriscar, que é buscar futuros alternativos. Ou um futuro onde eu resolvo isso, ou um futuro onde eu resolvo o problema da poluição, um futuro onde eu resolvo o problema das queimadas, ou um futuro onde eu resolvo o problema de uma boa parte das doenças, né? Que acredito hoje tem muita doença que hoje já foi é mais possível de tratar, algumas até possível de curar, você consegue fazer um monte de coisa que melhora a vida do ser humano, porque alguém ousou e seguiu naquela direção. E aí, quando aquilo se torna disruptivo, quando aquilo se torna popular, aí vem um monte de gente, né? Então, hoje a gente tem várias empresas, por exemplo, tentando fazer foguetes, várias empresas fazendo tipo de trabalhos como são os Uberes, ou até o celular, não é só a tecnologia de um fabricante só. E aí, essa competição faz com que também a gente consiga ter mais alternativas, consiga melhorar cada vez mais. Esse processo, olha para você ver, um processo de pensamento, de criatividade que começou lá atrás, inspirou soluções que hoje resolvem muitos problemas. E criam novos também, mas daí a gente vai tratar esses novos problemas. Com certeza. Eu acho que um dos exemplos também extras que eu gostaria de falar é o uso de painéis solares. Lá, alguns anos atrás, era um sonho para as pessoas da área que as pessoas pudessem ter com mais facilidade acesso à instalação de painéis solares nas suas próprias casas, porque o custo era muito elevado, a eficiência era baixa. Num curto período de tempo, essa tecnologia ela ficou muito mais acessível para as pessoas do que elas imaginavam que ficaria. A previsão era que demorasse muito mais anos, só que tantas pessoas foram começando a trabalhar nesse propósito que as coisas andaram muito mais rápido. Quando a gente começa a trabalhar junto, além de ter mais opções para a gente como consumidor, né, não só na área de desenvolvimento, mas a gente consegue evoluir mais rápido também. Então, os desenvolvimentos eles são mais rápidos, mais assertivos, porque se a outra pessoa errou em algo e ela falar para mim, eu já não vou errar naquilo. As coisas elas caminham um pouquinho mais rápido e mais assertivas quando existe uma colaboração maior. Ou um incentivo extra, né? Como foi o que aconteceu, por exemplo, com a corrida espacial lá no passado. Ou exato. Agora a corrida que a gente está assistindo aí, né? Acontecendo, a nova corrida espacial aí. O mais interessante, eu me lembro de uma vez que a gente... Bom, lá na Escola do Espaço, eu não tenho como não falar da Escola do Espaço, mesmo porque tudo isso, muita coisa a gente discutiu lá, né? Mas o astronauta Bob Trisk, ele chegou e falou assim, passou um questionário, né, depois ele ter contado todas as coisas difíceis que é de ser um astronauta, e colocou pra gente assim,
para a gente votar. O que a gente mais teria interesse de fazer? Então, as perguntas eram: não tenho interesse de fazer nada, nunca quero ir para fora do espaço. A outra era: quero ir até a estação espacial. O outro: quero ir até a Lua. O outro: quero ir até Marte. E aí a gente preencheu lá, e depois de tudo que ele tinha falado, né, todo mundo respondeu, eu pelo menos respondi, topo ir até a Lua, né? Então, a Lua foi o meu limite ali, depois de tudo que ele falou, eu falei, até a Lua eu consigo arriscar. E aí, no final, tinha muita gente que colocou, tipo, estação espacial, e assim, alguns colocaram Marte. Mas aí ele pegou e falou assim, estou surpreso que não é a maioria que colocou Marte. depois de tudo que ele tinha falado. E aí eu peguei e falei, e você? Aí ele falou assim, eu que já fui, eu diria que sei de todos esses desafios, digo que eu iria para Marte. Aí eu falei, mas como assim, depois de tudo que você contou pra gente? Fala. E aí ele pegou e falou assim, a gente deve sempre almejar uma coisa além, mesmo que a gente ainda entenda que a gente ainda não tem a possibilidade de fazer aquilo. Pode ser que alguém tenha. E aí ele até mostrou exemplo, né, de, por exemplo, livros que foram escritos no passado, onde a corrida, era imaginado, por exemplo, os primeiros livros que falam sobre a ida para a Lua, né? Então, por exemplo, A.J. Wells, né, que é famoso pra caramba por vários livros, né? Então ele fala Primeiro Homem na Lua, ou até mesmo livros mais antigos aqui, né, que falam sobre, por exemplo, O Homem na Lua, que são livros de 1638, ou seja, é muito tempo atrás. Aí você tem Jules Verne, de 1870, ou seja, nem imaginava ainda a ideia de uma pessoa ir para a Lua. E aí a gente foi, olha pra você ver. Então, precisou anos, séculos, para poder a gente desenvolver tecnologia para ir, e fomos. E aí agora a gente já sabe ir para a Lua, então a gente vai para a Lua de novo. Mas a gente pode ir além, então vamos desenvolver, vamos investir para a gente poder chegar em Marte. E no caminho a gente pode descobrir um monte de coisa legal, né? Temos descoberto várias coisas legais no caminho. Ele deu um exemplo aqui, pra você ver como que a gente tem que tomar cuidado com desestímulos. Eu não sei se você se lembra, mas sabe o Robert Goddard? Quando ele começou a fazer os experimentos dele para lançamento de foguete, saiu uma matéria no The New York Times falando mal sobre isso, falando que ele era, tipo, meio que louco de estar falando isso, sabe? No final das contas, The New York Times teve que fazer um editorial de pedido de desculpas, porque o cara tem até uma NASA com o nome dele, né, que é onde eu estive, né, o Goddard Space Flight Center, porque o cara é foda. Na verdade, muitos cientistas, enfim, das antigas principalmente, passaram por isso, né? Até porque a informação ela não era divulgada como é hoje. Então as pessoas, até a informação de coisas básicas chegarem até as pessoas, demorava muito. Qualquer coisinha diferente parecia que ou era viagem total de um pesquisador, ou até mesmo bruxaria. Inclusive, eu gosto bastante de lembrar sempre que todas as pesquisadoras, elas na verdade, elas são bruxas. Porque na antiguidade, ser bruxa simplesmente era entender um pouquinho de coisas da natureza, que eram coisas tão básicas, mas naquela época era uma bruxaria. Então, hoje a gente continua fazendo muita bruxaria. Tem muita gente que fala ainda que é bruxaria. Hoje mas, tem enfim. Um monte de seres humanos e seres biônicos fazendo bruxarias por aí. Pois é. Então, a gente está falando agora de uma coisa inovadora que apareceu aí, que é a inteligência artificial. E aí a gente entra em questão aí. Uma das coisas interessantes da inteligência artificial é que a inteligência artificial, ela ainda não tem a capacidade de pensar por si só, né? Ela é uma construção de dados baseados no aprendizado passado. E como a gente acabou de conversar sobre Dator Law, a lei de Dator, a gente tem a seguinte situação: se o futuro não é previsível porque ele não existiu ainda, então a inteligência artificial ela não consegue prever esse futuro. E como ela está inserida então nesse contexto? Porque eu acho que ela dá bastante suporte para o aprendizado. Eu acho que ela pode acelerar uma boa parte do processo de conhecimento
Mas será que ela vem para ajudar ou ela é um fator limitador? Eu não sei, é uma especulação que eu fico sempre pensando. O que você acha disso? Quero saber a sua opinião. Aliás, antes de você dar a sua opinião, eu quero pedir que você deixe seu like no vídeo Deixa o aqui. like. E pode colocar o seu comentário também aqui, que a gente também quer saber a sua opinião. O que você acha da interferência da inteligência artificial no futuro? Mas agora eu quero escutar a Débora. Bom, eu acho que isso é uma pergunta que realmente rodeia todo mundo. Todo mundo fala assim, será que a minha profissão vai acabar com as novas inteligências artificiais? Será que eu vou perder meu emprego? Não vai ter mais oportunidade? A gente vai ser manipulado por máquinas? Eu não sei, né? Eu acho que são futuros possíveis, sim. Até porque a gente está entrando numa área que é o desconhecido, realmente, que é aquela que a gente estava conversando anteriormente. Então, a gente está começando agora a ter um contato mais próximo com essas inteligências artificiais. Elas têm coisas ruins, mas tem muitas coisas boas também. E eu acho que isso pode ser muito bem utilizado se a gente entender mais ou menos como lidar com ela. Então, por exemplo, não utilize as inteligências artificiais simplesmente como o Google e acreditem friamente no que elas estão falando. Porque a gente precisa ter um senso crítico. Da mesma forma que a gente abre o Google e vai pesquisar, estou com dor de cabeça, e aí você pode terminar lendo achando que você vai morrer amanhã, a mesma coisa pode acontecer com a inteligência artificial, porque ela também segue basicamente padrões similares de pesquisas, assim como o Google usa, ou qualquer outra plataforma de busca de preferência de vocês. Então, eu acho que existe um bom senso na hora de utilizar isso, mas ela também traz muitas coisas boas. Eu vejo na minha parte que, além de. Quando você está em uma pós-graduação, você precisa atingir algumas coisinhas, né? Alguns requisitos. E uma delas é a escrita. E a tendência é que as pessoas da exatas, né, entre aspas, bem entre aspas, porque eu não gosto muito dessa classificação de exatas e humanas, porque eu acho que todo mundo é tudo, mas enfim, existe uma tendência que a gente que está na parte mais de cá, da ciência pura, da engenharia, a gente acabe tendo mais dificuldade na escrita. E o ChatGPT, por exemplo, ele é um amigo bem legal nessa área. Então, eu acho que se você souber como lidar com essas inteligências artificiais, a gente pode tirar bastante proveito. Mas ela pode ser um perigo, sim, caso você acredite que ela sabe de tudo. Então, acho que o primeiro pensamento é uma inteligência artificial. Ou seja, foi criado por pessoas. E se for criado por pessoas, pessoas falham, então as criações delas também podem falhar. Então, baseado nesse princípio, eu acho que a gente consegue tirar o que é bom e ter cuidado com o que é ruim também, né? Porque o chat GPT também pode dar umas fake news aí. E tem um monte de situações complicadas que têm sido eu acredito também é uma tecnologia nova, como a gente falou, toda tecnologia nova ainda está em aprendizado, vamos dizer assim, né? Sim. E aí a gente também vai refinando isso daí, né? Eu acredito que ela ainda tem inteligência própria, não conseguiu desenvolver a inteligência própria, mas a gente vai aprendendo também como regular isso, como criar um sistema onde isso possa vir como benefício e ajudar a gente a resolver esses problemas. Eu queria provocar você um pouquinho, na verdade provocar você e os nossos ouvintes, e eu vou dar algumas sugestões aqui para vocês, porque eu não preparei a Débora para isso, mas ela nem imagina o que eu estou fazendo. Ó, eu vou colocar aqui para vocês 4 tipos de previsões futurísticas, ou seja, 4 tipos, vou dizer assim, ou formas de pensar o futuro baseados em conceitos filosóficos. Vamos dizer assim, tá? Então, eu vou dar 4 exemplos aqui para você, tá? Você vai me dizer depois em qual deles você se encaixa. E a população, as pessoas que estiverem escutando a gente aqui também podem dizer o que eles acreditam mais. Tá? Então, a primeira seria um futuro neomalthusiano, que são pessoas pessimistas em relação ao crescimento populacional, o meio ambiente, o clima, o futuro. São pessoas que acham assim que tudo vai dar errado, que
a gente vai superpopular o planeta, destruir tudo, e tudo vai dar errado, e é isso. E que a ideia é que a gente vai entrar em colapso em algum momento aí no futuro. Fazer BUM! O outro exemplo que eu tenho aqui, vai escutando aqui, é o neocornucopianismo, que ele é o otimismo desenfreado sobre tudo, que acha que a tecnologia vai consertar tudo, que a gente vai encontrar solução para tudo, que tudo um dia vai dar certo, e é isso, é uma outra forma de pensar. Aí o outro é o futuro centrado no humanismo, no ser humano, né? Que ele é mais filosófico, ecológico, que é uma visão de humano como agente de mudança, que a gente vai evoluir, chegar a um ponto em que nós vamos ser todos justos, gentis, pacíficos, e que a gente vai promover o equilíbrio ecológico entre o humano, a terra, o cosmos, e a gente vai atingir essa plenitude do ser humano, de virtudes universais, e tudo isso será resolvido, lógico que no futuro, mas que nós estamos caminhando nessa direção, e que a gente vai buscar, então, equilíbrio financeiro, econômico e humano, ou o futuro tecnotópico. Não é humanizado, ele é cientificista e atomístico, ou seja, ele acha que a gente vai se envolver tecnologicamente, desenvolver tudo e aprimorar, que o desenvolvimento se baseia em fazer essa transformação do ser humano mudar para evoluir para uma máquina. Então, que em algum momento a gente vai se desenvolver como um ser humano biônico, como a gente brinca aqui, né? Mas não só um biônico com relação à substituição de partes do seu corpo para atender a necessidades, mas com relação até mesmo ao aprimoramento psicológico, emocional, com uma inteligência artificial, enfim, até que um dia a gente se torne praticamente um navio de Teseu, né? Onde a gente se transforme tanto que a gente não tenha mais a essência humana, a gente passa a ser mais uma máquina. E aí? 4 opções. Escolha uma. Cara, eu acho que um pouquinho de cada um, viu? Meu Deus, teremos uma sociedade dividida em 4? Eu acho que... Bom, eu não me considero pessimista, mas também não me considero otimista sem fronteiras. Eu acho que as coisas que a gente está vivendo, elas são reais, a gente está caminhando para um tipo de colapso, mas não significa que esse colapso ele vai ser um colapso que estrague o mundo, que todo mundo morra, igual a Era do Gelo. A gente vai morrer! Eu acho que não é bem assim. A humanidade ela já passou por vários colapsos ao longo da história. Então a gente teve transformações. Por exemplo, se a gente olhar para trás, os períodos feudais, ou a época imperialista, a Idade Média como um todo, enfim, a gente passou por muitas transformações, muitos colapsos. E eu acredito que nós estamos chegando em mais um desses colapsos, mas eu não... É meio difícil de falar como é que eu acho que vai ser. Mas eu acredito que vai sim existir uma transformação. Seja ela para melhorar ou seja ela para ter mais sofrimento e aí depois de mais sofrimento ter mudança. Então, por quê? Então, eu estava vendo um estudo falando que atualmente, em relação à crise climática global, de vários pontos que nós estamos vivendo, hoje em dia a gente está na fase 4, que eles falam, que é a fase da gente falar assim, não adianta mais fazer nada. O planeta já está condenado, a gente vai morrer e já era. Então, a intenção é que as pessoas elas acreditem realmente que não existem mais coisas para serem feitas, porque aí a vida segue naturalmente até uma hora que realmente não der, né, no nosso presente mais tátil. Porque hoje a gente algumas pessoas ainda não têm noção de como é que isso pode afetar. Então, por exemplo,
lá em Manaus mesmo, com aquelas queimadas, as pessoas tendo dificuldade de coisas básicas, como respiração. Então, talvez a gente que não está inserido nesse meio e sinta diretamente essas consequências, pode parecer que isso é um futuro muito distante, mas na verdade não é. Só que a gente pode fazer muita coisa para que não, a gente não vai reverter isso tudo do dia para a noite magicamente, mas a gente pode ir um passinho de cada vez. Assim como foi a tecnologia avançando até hoje, a gente pode também fazer outras coisas com ciência e tecnologia nessa parte, na quarta opção também. Só que eu acho que também precisa mudar o ser humano. A gente precisa estar disposto a levar essas considerações mais a sério. E já está acontecendo. Se a gente começar a observar de alguns anos para trás e hoje, quantas questões antigamente eram faladas sem pudor nenhum e que hoje já são mais conscientes. A gente tem uma mudança de comportamento, uma mudança de valores que evoluiu muito nos últimos anos para trás. A própria inclusão de pessoas com deficiência, que hoje em dia ela é muito mais amigável do que era antigamente. Claro que tem muito ainda para ser feito, mas ela já evoluiu. Então, eu acho que se a gente evoluir a tecnologia e a sociedade em conjunto, a gente consegue ter pessoas menos pessimistas e menos otimistas sem fronteiras. E, ao mesmo tempo, que a gente consiga ter um nível de pessimismo suficiente para entender que questões são reais e não futurísticas demais. Eu tô achando que a Débora me enrolou. Ela me enrolou porque ela não respondeu nenhum dos 4, e aí ela falou todas essas coisas que vocês escutaram aí. Mas você sabe que é verdade? Porque, na verdade, pode existir outras opções, né? A gente não pode limitar em 4, a gente pode aumentar, ampliar as soluções. Mas você sabe que você falando sobre esforços coletivos me fez lembrar de quando a gente tinha problema com a diminuição da camada de ozônio por conta do CFC, das geladeiras e de alguns gases, por exemplo, de sprays, e que eles fizeram um esforço coletivo enorme e substituíram as modalidades de geladeira e de sprays, e aí eles conseguiram mudar, então, a cara da camada de ozônio em curto tempo temporal com relação ao espaço, né? E fazer com que essa camada se restaurasse. Eu acho que é uma ação coletiva interessante, como aconteceu, por exemplo, no Covid, né? Então, o Covid-19, a gente sabe que o tempo para se desenvolver uma vacina ou qualquer tipo de tratamento, ele tem ali os seus prazos que são, às vezes, longos, porque é uma pesquisa que está em desenvolvimento e que, às vezes, o efeito não é imediato, mas de repente a gente viu a sociedade necessitando muito daquilo por conta do nível de mortes que estavam acontecendo. Toda a indústria parou e falou, vamos resolver o problema da vacina. E aí todos os laboratórios, todo mundo focado, estudando a mesma coisa, encontrou solução, arrumou os insumos para poder fabricar e acabou saindo uma vacina mais rápida do que a gente está acostumado a ver, por conta dos esforços coletivos para resolver uma situação. E isso eu estou falando de soluções com relação à vacina, mas existem soluções que também apareceram na própria época do Covid, como, por exemplo, todo mundo aprendeu a mexer no computador melhor. A gente começou a ter serviços de internet, de distribuição, os trabalhos se adaptaram rapidamente, as escolas, às vezes, não tão rápido, os professores precisaram se adaptar. A gente precisou se transformar como sociedade para viver aquele momento que nós estávamos passando. E a gente viveu, né? Uma parte não, mas a gente sobreviveu e criou alternativas e soluções para aquela situação, mas precisou ser um movimento coletivo de todo mundo, e aconteceu. Então, eu acredito que são exemplos, né? Mas eu não gostaria que a gente precisasse chegar no extremo do que chegou o Covid, né? Mas, por exemplo, de como encontrar soluções coletivamente para resolver um problema que afeta a sociedade. Olha, esse episódio, nossa senhora, ficou mais longo do que a gente imaginava. Ficou enorme. E a gente vai dividir ele em parte 1 e parte 2. Então, na parte 2, a gente vai falar melhor sobre a tecnologia espacial
espacial, como é que ela está evoluindo, sobre debris e lixo espacial, mas a gente não poderia deixar de falar dessas coisas que são tão importantes para a gente nessa parte 1 hoje, porque, como a gente disse no começo, é a criatividade, são essas questões, essas conversas que são essenciais para que a gente evolua como sociedade, seja na tecnologia, seja nas relações interpessoais com outros seres da natureza. Então, eu queria pedir para você deixar esse like aqui nessa conversa malucona que a gente teve hoje aqui. Se você também curte essas aspirações, segue a gente, conversa com a gente, deixa aqui seu comentário, o que você acha desse futuro, para onde nós estamos caminhando. E, né, a gente não é aquele canal da Emissora Brasil, mas qual que é o Brasil que você quer? O Brasil que eu quero! Então, qual que é o futuro que você quer? E qual que é o futuro que você acha que vai ser possível? E como é que você acha que nós, como sociedade, não só na tecnologia, podemos ajudar uns aos outros a alcançar uma situação melhor? Ou você acha que realmente não tem mais o que fazer? Enfim, conta aqui pra gente nessas 4 opções que a Cláudia me colocou na parede aqui e fez eu escolher. Fala pra gente qual que é a opinião de vocês e qual desses 4 que vocês se encaixam. Ou faça que nem eu, enrole a Cláudia, gente. Fala. Não. Eu quero alternativas diferentes, porque aqui é um canal pensador, é um canal cheio de elaborações mentais, então que esse episódio inspire vocês, né? Esse episódio em composição com o próximo já começa a te inspirar, porque na próxima semana, Deb já adiantou, a gente vai mostrar como estamos e como está o futuro espacial hoje. E aí eu vou trazer para vocês algumas coisinhas que a gente está pescando por aí, tá bom? E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui hoje. Não esquece de seguir a gente para a parte 2. Não esquece do like. Eu queria dizer uma meta, então. Já que a gente tá falando de futuro, um futuro pra gente do canal é atingir 1000 seguidores no YouTube, porque a gente tá tendo isso, um conteúdo legal que a gente tá elaborando, trabalhando todos os dias de grátis, e a gente queria chegar pelo menos em 1000 seguidores aí, e eu peço para você, que é nosso seguidor que tá escutando esse podcast, que você compartilhe com um amiguinho, peça, dá um like e se inscreve no canal para poder contribuir para que a gente continue conseguindo fazer esses conteúdos para vocês, porque a gente tem muita vontade de trazer muita coisa legal para vocês, mas a gente precisa dar uma ajuda de vocês, tá? Exatamente, a gente precisa saber se vocês estão gostando, né? Como é que tá sendo o feedback de vocês. E um abraço, então, para vocês e tchau!